Vamos estar dando continuidade na nossa revista, né, do Pentecostal Reformado. Hoje é um tema tão importante quanto os outros e um divisor de águas dentro do nosso meio cristão. Vamos estar orando para iniciar. Pai querido e amado, Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, Senhor, por mais uma manhã. Pai, um privilégio estar aqui na Tua casa nesta manhã. Um privilégio, Senhor, estar aqui, Pai, com saúde, meu Pai. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que está aqui neste local, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que aqui será ministrada, Senhor. Senhor, dá-nos, Pai, da Tua graça, Pai, tanto para falar quanto para entender, Pai, a mensagem, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Não deixa que eu, Pai, atrapalhe, Pai, a Tua mensagem, Senhor. Senhor, derrama a Tua graça sobre este lugar. Que o Senhor possa, Pai, estar fazendo maravilhas aqui nesta manhã. E que quem estiver aqui, Pai, aqueles que puderem estar aqui, que o Senhor possa trazer um entendimento, Pai, e o discernimento, Pai, da Tua mensagem. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e amigas, vamos dar início. Aqui na revistinha, na página 36, só vou pedir a compreensão dos irmãos, das irmãs no caso, só tem irmão por enquanto, que eu não vou falar na sequência, sola fide, sola grate, eu não vou falar na sequência, eu vou falando, os irmãos, né, por causa de uma questão de raciocínio, tá, de lógica. Aí eu queria que os irmãos só me acompanhassem. Eu vou estar trazendo em algum momento uma introdução para nós entendermos o porquê das 5 solas, o porquê, né, das 95 teses. E eu queria trazer uma introdução básica para que nós viéssemos entender. Eu creio que os irmãos já ouviram falar muito da Reforma Protestante, né? É algo marcante no nosso meio, por isso que nós agradecemos e comemoramos por isso. E eu queria estar trazendo no dia 31 de outubro de 1517, diante de uma fortaleza, de um castelo, possuía também uma catedral chamada Wittenberg. Um monge alemão chamado Martinho Lutero afirmou à porta desta catedral 95 teses que mudaria todo o cenário cristão. E dali em diante, no dia 31, daria início a uma reforma. Apesar de não ter dado início naquela data, mas este dia se torna icônico, porque os reformadores, não foi no dia 31 que deu início à reforma. A reforma já vinha sido, né, anteriormente por outras pessoas que eu vou citar. É importante fazer memória do que aconteceu ali. Quando se dá início à reforma, o que é reforma? De retorno, e forma de um retorno à forma. É como se você fosse reformar algo que já existe, algo já padrão. Esse processo não se dá apenas por Martinho Lutero, pois vários outros, aí eu vou citar agora, como Jan Hus, que esse homem foi muito marcante na história da reforma. Foi um homem que foi queimado vivo em praça pública por anunciar o Evangelho. E ele tem uma frase muito marcante que muitos já conhecem, que ele dizia, na frase dele: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não poderão matar. Ele já previa o que o Senhor iria fazer daqui a 100 anos, daqui a mais tempo, né? Ele usou um termo de 100 anos, mas ele já previa o que iria acontecer, porque o Evangelho estava sendo pregado. Como John Wycliffe, como Zwinglio e o John Knox, entre outros reformadores tão importantes que eu não citei. Eles começaram a questionar o ambiente religioso dos seus dias. Qual era a ideia dominante daquele momento? Por que era tanta revolta pelos protestantes? Primeiro, a igreja não dava acesso à Bíblia para as pessoas. Segundo, a igreja trocara a autoridade das escrituras pela tradição da igreja, que a tradição prevalecia sobre a igreja. Terceiro, a infabilidade papal, o Papa acima de todos. Quarto,
na construção da Basílica de São Pedro. Esse foi o derramar, né? Esse foi o último que eu creio que o Martim falou, chega, é daqui que nós vamos começar. Na construção da Basílica de São Pedro, em Roma, então começa um processo de venda de título chamado indulgência. E esse título era vendido, e com isso as almas que estavam no purgatório saltavam para o céu no pagamento daquele valor. E tinha um lema usado pelos católicos naquela época: no tinitar de uma moeda no fundo do baú faz com que uma alma salte do purgatório para o céu. Eles pagavam a indulgência naquela época. Os príncipes da época, alguns reis, iam até a igreja católica e pagavam, davam, ouro, dava tudo que tinha de valor para poder comprar, a salvação, tanto deles quanto dos familiares que já morreram. E essa era a ideia que a igreja católica colocava sobre aquelas pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus, para aquelas pessoas acharem que estavam comprando a salvação. E muitas das vezes isso hoje não está diferente em alguns locais. O que nos distingue, portanto, da igreja católica romana? Essa é a diferença hoje que nós vamos falar. E por que isso é tão importante para nós cristãos? Dentro da tradição reformada, e consequentemente da dialética pentecostal reformada, na qual nós estamos estudando, é fundamental estabelecer essas diferenças, pois isso envolve a centralidade do Evangelho. É necessário, portanto, rever as 5 questões conhecidas como as 5 solas, que nos separam de maneira irreconciliável de Roma. O apelo ao Espírito Santo como mediador de uma união, uma unidade de propósito da Santa Trindade, divorciando a ação do Espírito da economia trinitária ou cristologia. Ficou difícil de entender, mas eu vou falar em outras palavras. Em outras palavras, o papel central do Espírito Santo é promover a união da igreja em torno da pessoa e da obra consumada e aplicada da graça soberana. Qualquer alternativa ou revisão dessa verdade é trágica e precisa ser reavaliada. Então vamos dar início à nossa revistinha. Assim como Calvino não foi organizador das 5 solas, dos 5 pontos, tampouco podemos atribuir as 5 solas a um único teólogo. Isso está escrito na nossa revista. Vamos estar dando início, meus irmãos, pela somente a Escritura. Eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Gálatas 1, por favor. Pode. O que significa sola? Somente. Sola é um termo, eu vou falar tanto na parte que é grega quanto na parte em português. Sola, somente. Sola a Escritura. Somente a Escritura. Aí sola fide, somente a fé. Tá bom? Qualquer coisa pode perguntar. Gálatas 1, versículo 8 e 9. As 5 solas, os 5 somente. Em Gálatas 1, no versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além que já recebeste, seja anátema. Aqui Paulo está na igreja em Gálatas e ele fala para o povo: se eu, Paulo, anunciar qualquer outro evangelho que já foi pregado, é maldito. Se o pastor anunciar qualquer outro evangelho que não está aqui, é maldito. Paulo quer dizer que somente a Escritura é suficiente, somente a palavra de Deus é suficiente. É o que diz nessa mensagem de Gálatas. Por isso nós vamos dar início a somente a Escritura, só a Escritura. Só a Escritura
é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a escritura e a função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégia de marketing e o ritmo de mundo, entretenimento. Muitas das vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraquecem na consciência cristã e que suas doutrinas perderam a proeminência, perderam o poder, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. A partir do momento que a palavra de Deus foi se perdendo no meio cristão, a igreja perdeu a sua autoridade. Ela até encheu mais, porque muitas das vezes as pessoas que estão de frente do altar, elas falam aquilo que a gente quer ouvir, e a gente sai do culto satisfeito, sai do culto mais leve, mais vazio, e a palavra não tem confrontado, e com isso aquele culto enche. Vamos naquela igreja porque ali tem coisas que as pessoas falam e, cara, você sai de lá, sabe, mais leve, mais feliz. E muitas das vezes o evangelho não é esse. Às vezes a gente entra pela porta da igreja, a palavra de Deus, da mesma forma que ela te dá um sermão, ela te abraça. Mas não é na forma de você afofar o teu ego, e sim a forma de nós reconhecermos a nossa infabilidade, nós reconhecermos que nós somos fracos e falhos e pecadores. É assim que nós alcançamos a misericórdia do Senhor. E vamos ler no nosso livrinho, tá? No nosso livretozinho agora, que eu achei muito interessante. No Sola Escritura, tá? Eu vou estar iniciando, não pela ordem do livro, tá? Ela é o terceiro termo aí. Somente a Escritura. Está na página 39. Página 39 do livro. E diz: cremos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de prática. Amém? Todos creem nisso? É isso que lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Entendemos que as tradições, as bulas, as decisões dos concílios e os escritos papais não possuem autoridade e não podem servir de instrumento na fé e prática para o rebanho de Cristo. Somente as Escrituras Sagradas estão habilitadas para isso. Elas foram escritas por homens inspirados por Deus e são instrumentos de revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Ao ler a Bíblia, somos iluminados pelo Espírito Santo para entender. Eu estava falando na semana passada, conversando lá no seminário, sobre o papel de, a trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três em um, é um único Deus, com três funções. Deus, no início, Ele mesmo veio e falava ali pessoalmente nos montes, com Moisés, falou com Abraão, Ele mesmo, Deus Pai. E em seguida, Ele envia o seu Filho, Deus Filho, e Ele vem em carne e osso para falar conosco, para nos instruir também no Evangelho. E após a partida, a volta de Cristo para o lado junto ao Pai, Ele nos deixa o Espírito Santo, Consolador, um Deus, o Espírito Santo. Então é a forma, Deus nunca nos deixou sozinhos. Deus sempre deixou um mediador. Quando não é um mediador, que é os profetas, Ele mesmo pessoalmente vinha falar conosco.
O Senhor, por isso que Ele dá somente, quando a gente fala somente, é exclusividade, é a única forma. Somente as Escrituras, somente as Escrituras. Ao ler a Bíblia, somos iluminados pelo Espírito Santo para entendê-lo. Somente, aí nós só vamos entender a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da revelação da palavra. Amém? E agora vamos dar continuidade. Só feed. Eu nunca usei slide, tá, gente? A minha esposa que fez essa obra de arte aí para me ajudar. E ela é fera. Sola fide, somente a fé. Vamos falar de outro termo, o segundo termo muito importante também. Somente a fé. Em Romanos 10, 17, um versículo só, tá? Romanos 10, 17. Amém? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Por isso que eu coloquei a mensagem não da forma que está no livro, mas para entendermos uma lógica. A fé vem pelo ouvir de quê? Ouvir a palavra de Deus. Somente a Escritura. Quando existe somente a Escritura, você ouve, através da Escritura é gerada a fé. A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Essa é a lógica que eu quero colocar. Então, quando nós ouvimos a palavra, gera a fé dentro de nós. O Senhor, Ele estilhaça nossos corações, Ele arranca o tampão de nossos ouvidos e a escama dos nossos olhos cai, através do ouvir da palavra de Deus. Aí diz assim, aqui. A igreja no qual Lutero foi formado havia criado uma série de doutrinas e práticas que mostravam como alguém poderia assegurar a sua entrada no céu, que foi a Igreja Católica Romana na época. Para que o fiel fosse aceito por Deus, isto é, justificado, ele teria que acumular virtude, que lhe seria acrescentada mediante certas práticas. Essa virtude ainda se fundamentava no mérito de Cristo, entre aspas, meios de graça, ou sacramento, a saber, batismo, confissão, eucaristia, penitências, unção de enfermos, ordem e matrimônio, ou então pelas formas de piedade. Essas seriam as formas que as pessoas alegavam ser salvas. Se elas fizessem todas essas coisas, elas seriam salvas. É o que elas pensavam. Cadê? Beleza. A saber, em outras palavras, a vida de devoção tinha como alvo tornar a pessoa boa o bastante para ir para o céu. Quem morresse sem ter alcançado tanto que era necessário de virtude salvífica, seria consignado ao purgatório. É o que eles falavam. No entanto, a sua alma poderia ser promovida ao céu, se alguém perseverasse nas práticas religiosas em seu favor, intercedendo por essa alma e dando ofertas para a igreja em seu nome. Com isso, muitos dos príncipes da Europa doaram fortunas ao Papa, sob a convicção de que sua oferta seria fundamental para livrar os seus antepassados, bem como a si mesmo, do purgatório, assegurando-lhes a entrada no céu. Era um evangelho de obras, como os protestantes costumavam chamá-lo. Hoje não é diferente. Nós percebemos que hoje, até hoje, algumas igrejas, até mesmo católica, tem essa tradição. Quando alguém que é católico morre, falece, tem as missas de 7º dia, de um mês, de ano. Isso ainda costuma ainda existir. Não sei, não posso dizer se é no mesmo intuito, ou se é somente no intuito de lembrança.
mas antigamente, naquela época, Lutero ele identificou essa situação no qual a Igreja Católica estava se prevalecendo, porque as pessoas não tinham acesso à mensagem, à palavra, e eles usavam isso. E é muito fácil se enganar uma pessoa que não tem conhecimento. E eles usavam essa forma no qual eles falavam que as pessoas que não tinham essas piedades, elas já iam direto para o inferno. E para retirar ela do purgatório, teria que pagar as indulgências. Então era uma forma da igreja crescer, porque se nós percebermos, né, o Vaticano, ele foi uma obra, vamos dizer hoje em nossas palavras, milionária, né? Então eles precisavam pegar recursos para poder fazer, né, a Basílica de São Pedro, e com isso eles usaram essa artimanha para poder enganar o povo daquela época. E os reformadores, eles, entendedores da palavra, entendedores da verdade, da mensagem da Bíblia, eles não estavam mais suportando, e esse foi o entornar do caldo. E a mensagem diz assim: nossa salvação eterna depende de sermos justificados perante Deus. A dívida pelos nossos pecados tem que ser quitada, paga e zerada. Lutero entendeu, a partir do dia que Deus iluminou as Escrituras para ele, que isso dependia apenas da nossa fé em Cristo. Então, irmãos, então, se alguém falar para você que a tua salvação depende de qualquer outra coisa a não ser a fé em Cristo Jesus, é anátema. A salvação ela só é por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Amém. Somos justificados pela fé e pela fé somente. Nada do que pudéssemos fazer acrescentaria uma vírgula ou um tio à obra já completada por Cristo na cruz. Nenhuma penitência ajudaria e, portanto, seria necessário. Nenhum sacrifício ou oferta, ou romaria, ou prática religiosa poderia melhorar nosso status perante Deus. Justificação não é uma virtude a ser acumulada, mas sim uma sentença decretada por Deus. Somos justificados em Cristo pela fé somente. Toda essa constelação de práticas religiosas, tendo em vista a justificação, representa uma corrupção do Evangelho e, portanto, um anti-evangelho. A Igreja Católica Romana afirma que somos salvos pela fé também, mas sua afirmação não é a salvação pela fé somente. Eles creem que a salvação é pela fé, mas não pela fé somente, mas também pelas obras, pelas pessoas, pelo que, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, isso tudo conta também. Eles creem da mesma forma que nós, que é pela fé, mas não somente pela fé como nós cremos. E é claro que a fé que salva é uma fé operante, consequência necessária da salvação, tal qual defendia Calvino, como Tiago também disse em sua mensagem: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17 diz. Contudo, ela não estava dizendo que as obras façam parte do processo da nossa justificação. O que ele quis dizer é que o tipo de fé que salva necessariamente se expressa por boas obras. Portanto, obras são uma consequência necessária da salvação e não um pré-requisito para a salvação. Em resposta a Lutero, o Concílio de Trento afirmou que quem confessasse a salvação pela fé somente, negando necessidade dos meios da graça para a justificação, seria condenado à perdição eterna. Esse abismo entre a igreja cristã protestante e a igreja católica nunca foi resolvido e nunca foi fechado, até hoje. E hoje é fácil, hoje tem aqui no Brasil nós temos uma liberdade. Então, nós pregamos a mensagem da forma que eu creio,
os católicos pregam da forma que eles creem. Algumas coisas nós conciliamos uns aos outros, mas essa questão da fé somente por intermédio de Jesus Cristo nunca foi resolvida e nunca foi fechada até hoje. Por isso que nós vamos lá no Levítico 37, tá? É o primeiro, sola fide. E é por isso que nós devemos dar somente a glória ao Senhor. Lá diz assim, eu vou ler, não vou ler o primeiro parágrafo, tá, gente? Eu vou ler o segundo, por causa do nosso tempo. Após meditar no texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé, Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé, e não uma conquista humana. Nessa perspectiva, nossa salvação depende de sermos justificados perante Deus. A dívida pelos nossos pecados tem de ser quitada, paga e zerada. Somos justificados pela fé e pela fé somente. Amém. O terceiro termo, estou dando uma corrida por causa do tempo, é somente Cristo. Só Cristo. Esse aqui eu vou ler só o livro, porque o livro eu achei muito suficiente, tá? O livro eu achei bem suficiente, que está lá na página 38, e em Romanos, eu vou ler aqui em Atos 4:12, é só um versículo também, porém é muito relevante. Atos 4:12. Nosso tema agora é somente Cristo. Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Em nenhum outro há salvação, somente Cristo. Aí lá na revista diz, 38, lá embaixo, sobre este tema, a declaração de Câmbio diz: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra de redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados, como Pedro pregou. Cremos que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Contrariando um senso comum, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Desde certo modo até levam, se considerarmos o fato de que todos terão que se apresentar diante do trono do juízo final, para ouvir o veredito sobre o seu destino eterno. No entanto, somente Jesus é o caminho para a salvação. Nós não temos muito o que falar sobre esse tema, pois Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida para a salvação. E em Atos 12 deixa bem claro sobre isso. Muitas das vezes a gente quer usar outros meios para a salvação, e a gente ouve muito isso, né? Que todo caminho nos leva a Deus. Nos leva sim a Deus, como foi falado. E esse concílio aqui de um nome até difícil de falar, né? Câmbio, eu estou usando ele aqui no nosso estudo, que foi o último concílio de 1996, que foi pelos reformadores. É um concílio muito rico. Depois eu vou estar deixando lá no grupo da igreja, para os irmãos que quiserem possam ler. E olha aqui agora a lógica: somente a Escritura nos gera fé, e a fé nos leva a Cristo. Quarto termo: sola gratia, somente a graça. Somente a graça. Está até na página 37, mas eu vou ler aqui antes, que diz:
A confissão desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. Tem funcionado em algumas igrejas essas doutrinas, que muitas das vezes não é feita por Deus, e sim pelo próprio inimigo. Às vezes as pessoas são curadas, as pessoas impõem a mão, revelam, o inimigo ele tem conhecimento das coisas também, até certo ponto, até certo limite onde Deus permite. E as pessoas são iludidas com essas coisas. E acaba que a gente, às vezes, se nós não conhecermos a palavra, nós também somos enganados por qualquer vento de doutrina. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz de salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. A palavra de Deus fala, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não tínhamos nenhum poder de escolha, nós não tínhamos nenhum poder de ser co-participador da graça de Deus. E diz mais adiante, reafirmamos, isso é tudo do conselho, tá, gente? Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Nós saímos da morte para a vida. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos técnicos ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Amém? E diz aqui na página 37 do nosso livreto. Eu vou ler lá no último parágrafo, tá, gente? Que diz: até mesmo, na página 38, tá, perdão. Até mesmo protestantes erram por fazer distinção entre pessoas aparentemente espirituais e cristãos aparentemente menos espirituais. Julgam que uns parecem ser mais merecedores do céu, enquanto outros chegarão lá só pela graça. Entretanto, tal conceito é carnal e não tem fundamento nas Escrituras. O mundo imagina que muitos irão para o céu porque são pessoas boas. Isso mostra o como a igreja protestante precisa voltar às suas bases e reafirmar a salvação pela fé somente, pela graça somente. Essa graça só tem um endereço: Cristo. E isso nos leva ao terceiro só, mas eu já falei terceiro. Isso nos leva a Cristo. Somente existe um endereço: Cristo. E às vezes nós olhamos para aquela pessoa, igual está escrito aqui, aquela pessoa é fria. A gente não conhece o coração daquela pessoa e nós acabamos julgando pela aparência, sendo que o Senhor ele vê por dentro. O Senhor ele conhece cada coração. E muitas pessoas que parecem ser fervorosas, o Senhor também conhece. E às vezes não é aquilo que a gente está vendo. Nós só conseguimos ver isso aqui, ó. Nós somos limitados, mas o Senhor ele nos conhece por dentro e por fora. Amém? E vamos para a última e muito importante também, que é a Soli Deo Gloria, que é somente a Deus a glória.
que diz lá no livro, vamos para o livreto, aqui. Este é um dos pilares da reforma protestante, afirmando que os homens foi criado para a glória de Deus. Fomos criados para glorificar o Senhor em tudo que fazemos e somos destinados à glória de Deus. O plano eterno da salvação dos homens já contemplava essa glória divina, em Efésios 1, 4, 6. Somente a glória a Deus é o princípio pelo qual toda a glória é dada a Deus e no processo de salvação, mas também que durante nossa vida neste mundo, nenhum ser humano é digno de glória, nenhum ser humano é digno de glória. A vida do cristão é vivida diante do Senhor e sob sua autoridade. Isso é para a glória de Deus. Atribuímos toda a virtude, todo o bem, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, e Ele somente, enfim, somente a glória a Deus. A glória é dada somente a Deus. Nada que eu e você façamos de bom é nosso. Existe uma frase que diz: tudo que fazemos de bom é Cristo, e tudo que fazemos de mal somos nós mesmos. Então, nós temos que entender que não é que você está ajudando, não é que você está fazendo uma coisa boa, que aquilo ali é você. O pastor até citou aqui na penúltima pregação sobre os nossos corações, que os nossos corações, eles são iguais ao coração de um estuprador, ao coração de um matador. A diferença é que o Senhor, Ele freia o nosso coração, Ele nos dá um temor. Nosso coração é tão ruim quanto aquele que está cometendo um crime neste momento, mas os nossos corações, eles são freados pelo Senhor. O Senhor, quando nós fazemos algo de errado, Ele nos incomoda, Ele nos dá a graça e nos incomoda, porque Ele corrige todo aquele que Ele ama. Então Ele nos dá esse auxílio por intermédio do Espírito Santo. E diz assim, eu vou ler, aí aqui tem uma questão, umas perguntas aqui, sobre a questão dos livros, né? Qual deve ser a relação entre a sola escritura e a vasta produção literária do ramo teológico? Estudar tais livros é ferir a escritura, né? Isso aí foi uma pergunta que eu até vi num seminário uma vez, e eu achei muito interessante eu ter colocado nesse livro. A gente tem que entender o seguinte: não, os livros seculares dos homens, ele não fere a escritura, porém, livros auxiliam. A Bíblia é a palavra final. Existe muito livro bom. Por exemplo, o Pentecostal Reformado, ele é um livro bom, é um livro que está trazendo esse entendimento para nós, porém, ele não é a palavra final, porque o bispo Walter, ele pode ter errado em algum momento, ele pode errar em algum momento, e ele vai errar. Só que a palavra final é a palavra, é a mensagem, é a Bíblia. Entendeu? Então, por isso que nós temos que reter o que é bom. Tem muito livro bom aí fora, que nos auxiliam nas pregações, na mensagem. Porém, a palavra final é a Bíblia. Se algo está dentro daquele livro, distorcendo o que a Bíblia diz, é anátema. Eu queria finalizar. Com uma reflexão, para que nós viéssemos entender de uma vez por todas que nós não temos participação alguma nessa obra que Cristo fez por nós. E diz assim: se os fiéis precisam de clero para ler a Bíblia, se Maria e os santos são venerados e os sacerdotes são despenseiros dos méritos aos fiéis, se cooperamos com Deus em nossa salvação, se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória.
As ideias acima são um outro evangelho que fere a glória do Altíssimo. Campos Júnior. Essa mensagem, essa frase que eu gostei muito, porque ela resume as 5 solas. Ela resume todo o evangelho. Porque se nós precisamos de clero para ler a Bíblia, se nós precisamos de Maria, os santos são venerados, se nós precisamos de mérito, se nós cooperamos com Deus de fato em nossa salvação, e se nossas obras são um meio de sermos considerados, então Deus não recebe toda a glória. Então Deus é 98% e nós somos 2%. Vamos dizer assim. Mas não, nós lemos e falamos que a Deus, a toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? E muitas das vezes nós achamos que cooperamos com algo. Nós achamos que temos um dedinho nosso ali, porque nós somos bonzinhos. Mas não, nós merecemos a morte. E o Senhor nos resgatou através da mensagem da palavra. Somente a palavra, somente a fé, somente Cristo, somente Deus, a glória e somente a graça seja dada a Deus. Amém? Vamos estar orando e agradecer nosso Senhor pela sua oportunidade. Senhor, graças te damos, ó Pai, mais uma vez. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem. Senhor, me perdoa, Pai, se eu falei algo que não foi da tua vontade, Pai. Continua lapidando teu filho, Pai. Continua ensinando, meu Pai, o caminho que Deus andar. Ajuda, Pai, os nossos irmãos a entender, meu Pai, o processo, Pai, da santificação, da salvação. Porque não é fácil, meu Pai, entender. E o Senhor se revela para quem o Senhor quer revelar. Abre o entendimento dos teus filhos, ó Pai, nesta manhã. Continua conduzindo, Pai, o teu filho ao caminho da salvação. Senhor, que eles venham entender, Pai, que todos nós venhamos a entender que tudo que fazemos, Pai, é para a honra e glória do teu nome. Tudo que fazemos de bom, Pai, foi o Senhor, Pai, que colocou, Pai, em nós esse desejo, Senhor, e nós entendemos, Pai, que nós somos falhos, pecadores e miseráveis, ó Pai. Nós precisávamos, Pai, ser destinados, meu Pai, ao lago, Pai, de enxofre, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor deu a vida, o Senhor, Pai, foi até a morte de cruz, meu Pai. Senhor, e a tua, Pai, e a tua cruz, Pai, foi suficiente para termos acesso, Pai, ao Senhor. O véu foi rasgado e o Senhor nos enviou, Pai, o Consolador, Pai. Então, Senhor, que nós venhamos entender, meu Pai, de uma vez por todas, que o único caminho, Pai, que nos leva a Deus é somente através de Jesus Cristo. Senhor, que a tua palavra seja suficiente, Pai. Que a glória, Pai, do teu povo seja dada somente ao Senhor, não a homens, Pai. E que a tua escritura, Pai, não seja negociável. A tua escritura, Pai, ela não é errante, Pai. A tua escritura é o ponto final, como já foi dito. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Toma meus irmãos em suas mãos, Pai. Abençoa, Pai, o culto que irá acontecer, Pai. E que a tua glória, Pai, continue sendo prevalecida neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.